Você já se perguntou por que essa luta contra o desejo sexual parece ser muito mais intensa para você do que para outras pessoas? Por que aqueles que sentem um chamado espiritual profundo parecem ser os mais atingidos por essa tentação específica? Se você já teve noites em claro, questionando sua força de vontade, já se sentiu culpado por não conseguir controlar completamente esses impulsos, ou já percebeu que essa batalha interna consome uma energia que poderia estar sendo usada para algo maior, eu tenho uma revelação para você. Essa luta não é um sinal de fraqueza. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. E se eu te dissesse que essa batalha intensa que você enfrenta pode ser uma confirmação de que você é alguém especial, alguém com um propósito maior? A verdade é que essa não é apenas uma questão de autocontrole ou disciplina pessoal. É uma batalha espiritual que tem suas raízes na própria natureza do seu chamado. Os escolhidos sempre enfrentaram esse conflito porque existe algo em vocês que representa uma ameaça para as forças que querem mantê-los pequenos e distantes do seu verdadeiro potencial. Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás dessa luta silenciosa. Vou te mostrar por que isso acontece especificamente com você, como grandes figuras da história enfrentaram a mesma batalha. E mais importante, como você pode transformar essa energia em combustível para alcançar seu propósito maior. Se isso está tocando algo profundo dentro de você, se inscreva no canal agora, porque essa jornada de autoconhecimento que estamos construindo juntos vai te levar a lugares que você nem imagina. Vamos começar explorando algo que poucos compreendem: a verdadeira origem espiritual dessa luta. 1. A batalha espiritual invisível. A maioria das pessoas acredita que o desejo sexual é apenas uma resposta biológica. Hormônios, impulsos naturais, uma necessidade do corpo. Mas se fosse apenas isso, por que algumas pessoas lidam com isso com certa leveza, enquanto outras parecem travar uma guerra silenciosa dentro de si? A resposta não está apenas no corpo, nem na mente. Está em uma dimensão muito mais profunda, a espiritual. Existe uma alma que desde antes de nascer já carrega um chamado, um brilho próprio, um potencial que ameaça tudo aquilo que deseja manter o mundo adormecido. E quanto mais essa alma desperta, mais ela se torna um alvo. Não por acaso, mas por estratégia espiritual. Pense nisso. Se existem forças que se alimentam da apatia, da mediocridade e do esquecimento, o que seria mais eficaz do que sabotar exatamente a fonte da sua força vital? O desejo sexual não é só impulso, é energia criativa. É a mesma energia que gera vida, que inspira artistas, que move profetas, líderes, curadores. Agora imagine essa força sendo desviada constantemente para gratificações vazias, distrações digitais, vícios silenciosos. Aos poucos, essa energia sagrada vai sendo drenada. E o que sobra? Cansaço, vazio, um sentimento estranho de que algo foi perdido, mesmo que você não saiba explicar exatamente o que. Há uma história não contada, de alguém que desde jovem sentia algo diferente, como se carregasse dentro de si uma missão invisível, mas poderosa. Essa pessoa buscava o bem, queria crescer, se conectar com algo maior. Mas todas as vezes em que se aproximava de um momento importante, uma oração mais profunda, um projeto com significado, um encontro espiritual, pensamentos aleatórios surgiam. Imagens, distrações, desejos, como se uma força invisível o puxasse para longe do foco, para longe do centro. Esse é o campo de batalha que poucos enxergam. A luta espiritual não se dá em altares ou templos. Ela acontece no silêncio da mente, nos bastidores do coração, nos momentos mais íntimos da alma. E quanto mais próximo você está do seu verdadeiro propósito, mais intensa essa guerra se torna. É como se o universo dissesse: você está chegando perto demais da sua luz. Vamos ver se consegue atravessar a escuridão sem desistir. E essa resistência não vem apenas de dentro. Muitas vezes,
ela se manifesta em situações externas, mensagens, encontros, memórias que surgem do nada, situações aparentemente inofensivas que despertam desejos e distrações justamente quando você está tentando crescer. Há inteligência nisso. Uma inteligência que opera na sombra, com o único objetivo de mantê-lo longe da sua verdade. Mas aqui está a revelação libertadora. O simples fato de você perceber que essa batalha existe já te coloca em vantagem. A consciência é sua arma mais poderosa, porque quando você entende que não está lutando contra si mesmo, mas sim contra uma tentativa de silenciar sua luz, algo dentro de você desperta, um guerreiro espiritual. E esse guerreiro não luta com força bruta. Ele luta com discernimento, com vigilância, com amor próprio. Ele aprende a canalizar a energia que antes o enfraquecia e a transformar tentação em poder, distração em foco, culpa em sabedoria. Agora me diga, você já sentiu que essa luta dentro de você vai muito além do corpo? Que parece haver algo maior tentando te impedir de crescer, de orar, de realizar aquilo que sua alma deseja? Deixe nos comentários sua experiência. Compartilhe em que momentos você mais sente essa resistência espiritual. Durante uma oração, quando está prestes a começar algo importante, sua vivência pode iluminar o caminho de outros escolhidos, que também estão em silêncio, travando a mesma batalha. Juntos, podemos transformar essa guerra em despertar. 2. As lições de Davi e Sansão. A história da humanidade nos mostra que essa batalha interna que você enfrenta não é nova. Ela acompanha os escolhidos desde os tempos mais antigos. 2 dos maiores exemplos dessa luta espiritual profunda são Davi e Sansão, figuras que, apesar de serem extraordinariamente conectadas ao divino, também caíram diante dos próprios desejos, e suas histórias carregam ensinamentos preciosos. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Sua fé era intensa, sua coragem admirável. Ele venceu gigantes, liderou exércitos, uniu um povo e escreveu salmos que ainda hoje tocam almas pelo mundo. Mas mesmo com toda essa força espiritual, em um momento de vulnerabilidade, ao contemplar a beleza de uma mulher, cedeu à tentação. O desejo se transformou em ação, e a ação em uma sequência de erros que envolveu adultério, mentira e até assassinato. Um instante de impulso abriu as portas para uma espiral de consequências devastadoras. O que essa história revela é que a queda não anula a grandeza de uma alma, mas traz à tona o peso da desconexão espiritual. Após esse episódio, Davi mergulhou num período de sofrimento interno. Seus salmos daquela época revelam dor, culpa, angústia e um profundo arrependimento. Ele clamava: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Essa súplica ecoa até hoje nos corações daqueles que já sentiram que perderam sua conexão com o sagrado. É nesse ponto que muitos escolhidos se reconhecem, na dor de saber que em algum momento desviaram-se de seu centro. Sansão, por outro lado, não caiu de uma vez, mas aos poucos, alimentando a ilusão de controle. Ele foi dotado de uma força sobrenatural para cumprir um propósito divino, mas não soube discernir os perigos ocultos em suas próprias paixões. A tentação foi se aproximando lentamente, através de promessas, chantagens emocionais e manipulações sutis. Dalila, com persistência, minou sua resistência até descobrir o segredo que a protegia. E quando ele cedeu, perdeu não só a força física, mas também a clareza espiritual. Foi capturado, cego, acorrentado, não só no corpo, mas na alma. Esses exemplos nos mostram que nem mesmo aqueles mais conectados ao divino estão livres das armadilhas do desejo. Pelo contrário, quanto maior o chamado, maior a tentação. As consequências, como vemos, não são apenas físicas ou sociais, mas espirituais. Perda de propósito, quebra na comunhão com o sagrado, confusão interna, sensação de estar distante da própria missão.
Mas há um ponto em comum e profundamente esperançoso nessas histórias. Ambos tiveram um caminho de volta. Davi se arrependeu sinceramente e reconstruiu sua relação com Deus. Sansão, mesmo no fim, cego e aprisionado, encontrou uma última chance de cumprir seu propósito e se reconciliar com o que era sagrado dentro dele. Essas narrativas não servem para condenar, mas para despertar. Elas mostram que o erro não define o fim. Mostram que o sofrimento causado pelo desequilíbrio pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda. A pergunta que fica é: será que você precisa passar pelas mesmas dores para despertar? Ou pode aprender com aqueles que vieram antes? Se esse tema tocou seu coração e você sente que está pronto para dar o próximo passo na sua jornada espiritual, eu te convido a baixar o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu aprofundo exatamente como reconhecer os sinais do seu chamado, como transformar batalhas internas em combustível para a sua missão, e como fortalecer sua conexão com o propósito maior que habita sua alma. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Aproveite essa oportunidade para mergulhar ainda mais fundo no seu despertar. Agora que compreendemos como até os grandes foram testados, vamos entender com clareza como essa armadilha atua no seu dia a dia e o que você pode fazer para não cair nela. 3. Como o desejo se torna uma armadilha. Agora que você compreendeu que essa luta é espiritual e viu como até os grandes escolhidos enfrentaram os mesmos dilemas, chegou o momento de revelar como exatamente essa armadilha é construída. Porque o desejo, por si só, não é seu inimigo. Ele é uma força natural, vital, criativa. Uma energia sagrada que, quando canalizada com consciência, pode gerar vida, amor verdadeiro, arte, beleza e até estados profundos de elevação espiritual. O problema nasce quando essa mesma energia é distorcida, desviada e utilizada para o enfraquecimento da sua alma. Muitas vezes, tudo começa de forma sutil. Um pensamento aparentemente inofensivo, uma lembrança repentina, uma imagem que atravessa sua mente nos momentos em que você menos espera. Pode ser durante a oração, durante um estudo, ou até mesmo quando você está prestes a dar um passo importante rumo à sua evolução. Parece pequeno, mas quebra totalmente seu foco. O que estava prestes a se transformar em clareza, conexão ou produtividade espiritual se dissipa como fumaça. É assim que a armadilha começa, por distração, como um ruído que interrompe uma transmissão importante. Você já percebeu como nesses momentos, algo interno parece se desalinhar? Sua atenção se dispersa, sua vibração baixa, sua mente se agita. E muitas vezes, você nem entende por que aquilo surgiu. Mas há um padrão. Quanto mais você se aproxima de algo verdadeiro, mais essas distrações tentam te puxar de volta. Depois vem o desgaste, um ciclo silencioso, mas implacável. A tentação se apresenta, você cede, vem a culpa, o arrependimento. E depois de um tempo, tudo começa de novo. Tentação, queda, culpa, arrependimento, nova tentação. Esse ciclo consome sua energia vital como uma chama que queima lentamente o pavio da sua força interior. E pior do que isso, ele começa a moldar a sua identidade. Você passa a se ver como alguém incapaz, fraco, indigno. E isso mina seu poder real. E como se não bastasse, essa mesma armadilha se disfarça de liberdade. O desejo aparece como algo legítimo, natural, até necessário. A mente diz: é só dessa vez. Todo mundo faz isso. Você merece relaxar. E por um breve momento, parece que sim. Parece libertador. Mas essa sensação logo dá lugar a um vazio silencioso, como uma promessa quebrada. Aquilo que parecia te dar alívio, te entregou mais uma corrente invisível. E quanto mais vezes isso se repete, mais estímulo você precisa. Quanto mais tempo você perde, mais distante você se sente da sua própria essência.
E quando o ciclo se repete muitas vezes, a armadilha final se revela: o isolamento espiritual. De repente você não sente mais vontade de orar. Começa a evitar momentos de meditação. Se sente indigno de entrar em contato com o divino. Sente vergonha. Sente que não está puro o suficiente. A conexão com o sagrado parece ter sido cortada. E essa sensação é dolorosa, porque você sabe, no fundo, que não é quem você realmente é. Mas mesmo assim, continua se afastando. Esse é o golpe final da armadilha. Te convencer de que você está sozinho, sujo, separado de Deus. Mas aqui está a verdade. O momento em que você mais se sente distante do divino é justamente o momento em que mais precisa se aproximar. A sensação de indignidade é uma ilusão. E quanto mais você acredita nela, mais preso você fica. A sua alma não precisa ser perfeita para buscar o sagrado. Ela precisa ser honesta. E quando você reconhece a armadilha, sem julgamento, você começa a desarmá-la. Talvez, neste exato momento, você esteja reconhecendo estes padrões em sua vida. Talvez você perceba que já passou por todos eles. Distração, desgaste, falsa liberdade e isolamento. E se for o caso, não se culpe. Apenas observe. O despertar começa no momento em que você enxerga o mecanismo por trás da dor. Agora eu quero saber de você. Qual dessas armadilhas mais tem te atingido ultimamente? A distração repentina? O ciclo de desgaste emocional? A ilusão de liberdade? Ou o isolamento espiritual que te afasta das práticas que te nutrem? Compartilhe aqui nos comentários, com coragem e verdade. Sua experiência pode ser exatamente o que outra alma escolhida precisa ler para perceber que não está sozinha. Juntos, podemos quebrar esse silêncio e transformar essa dor em poder. 4. Transmutando a energia sexual. Agora chegamos a uma das chaves mais profundas desse processo. Como transformar a energia sexual, que tantas vezes se apresenta como uma armadilha, em força vital para o seu crescimento espiritual. Essa energia que, quando mal compreendida, gera culpa, vício e estagnação, é a mesma que, quando bem direcionada, pode se tornar uma das mais poderosas aliadas do despertar da alma. A energia sexual é, em sua essência, energia criativa. É a centelha que movimenta a vida, que acende a paixão, que inspira a criação e que alimenta o impulso de realizar grandes propósitos. Ela não precisa ser temida, negada ou reprimida. Pelo contrário, ela precisa ser compreendida e canalizada. E esse é o verdadeiro caminho da transmutação. Grandes mestres espirituais, sábios, artistas e inovadores, ao longo da história, descobriram que essa energia não deve ser descartada, mas sim utilizada de forma elevada. Eles não a ignoravam, eles a reconheciam, a respeitavam e a transformavam em força produtiva e espiritual. Transmutar começa por uma mudança de postura interior. É necessário abandonar a guerra interna que insiste em suprimir a energia do desejo a qualquer custo. Em vez disso, é preciso olhar para ela com consciência, com presença e sem julgamento. Quando a tentação surgir, e ela virá, não se trata de lutar contra, mas de observar. Observar com atenção plena. Reconhecer que aquela energia está tentando se expressar e que você tem a liberdade de escolher como ela será utilizada. Na maioria das vezes, o surgimento da tentação não está ligado ao desejo em si, mas a algo mais profundo. Estresse acumulado, emoções reprimidas, cansaço, frustrações ou o bloqueio de sua energia criativa. Ou seja, ela aparece como um sintoma de uma desconexão. O impulso é um sinal de que há energia represada precisando de direção. Nesse momento, algumas práticas simples e eficazes podem transformar completamente o destino dessa energia. Uma delas é a respiração consciente. Respirar profunda e lentamente, visualizando essa energia subindo pela sua coluna vertebral, saindo da região sexual e se expandindo para o coração
e para a mente, como se fosse um fluxo de luz circulando e alimentando centros mais elevados do seu ser. Isso muda imediatamente o padrão vibracional do seu corpo. Outra forma de redirecionar é através da expressão criativa. Escrever, desenhar, compor, pintar, resolver problemas complexos, construir algo com as mãos, tudo isso é uma forma de canalizar a mesma energia criativa que se manifesta no desejo. Ao envolver-se em atividades criativas, você dá um novo destino a essa força, sem negá-la, mas utilizando-a como combustível para gerar beleza, sabedoria e transformação. O movimento físico também é uma excelente via de transmutação. Praticar exercícios, caminhar ao ar livre, dançar, movimentar o corpo com consciência, permite que a energia em excesso seja dissipada de forma saudável. O corpo, quando em movimento, ajuda a reorganizar o fluxo interno e libera tensões acumuladas que alimentam a compulsão. Outra prática poderosa é direcionar sua atenção para o propósito. Quando você está engajado em algo maior que você mesmo, uma missão, um sonho, um projeto de alma, a energia sexual se alinha a essa motivação e passa a servir a esse caminho. Ela se transforma em persistência, criatividade, visão e magnetismo. Esse redirecionamento fortalece sua disciplina natural e cria um estado de concentração profunda, onde o prazer vem da realização e não da fuga. O jejum sexual consciente também é uma prática milenar que pode ser profundamente transformadora. Não se trata de repressão ou negação, mas de escolha. Ao escolher, por um tempo determinado, guardar essa energia e não dispersá-la em gratificações passageiras, você começa a perceber seus efeitos com clareza. A mente fica mais estável, a intuição se torna mais nítida, a motivação interna se fortalece e o discernimento espiritual se aprofunda. É como se uma névoa se dissipasse e você acessasse estados de presença mais refinados. Esse processo leva naturalmente à sublimação. Sublimar é elevar a energia sexual para planos mais sutis. É permitir que ela alimente o espírito, em vez de apenas satisfazer o corpo. Quando sublimada, essa energia se manifesta como clareza de pensamento, sensibilidade aguçada, capacidade de liderança, magnetismo pessoal, força de vontade inabalável e, sobretudo, uma conexão mais profunda com a dimensão espiritual da existência. E esse é o ponto que poucos compreendem. A energia sexual não desaparece com a transmutação. Ela se transforma. Ela não some, ela se eleva. Deixa de ser um impulso físico e se converte em paixão pelo propósito, em amor verdadeiro pela vida, em desejo de servir, criar, construir e elevar. Transmutar é uma arte, uma prática diária, um caminho de refinamento interno. E quando o escolhido aprende essa arte, ele deixa de ser refém dos impulsos para se tornar mestre da própria energia. E assim, o que antes era um obstáculo se torna ponte. O que era queda se torna ascensão. O que era prisão se torna liberdade. 5. O domínio total, tornando-se inabalável. Quando um escolhido atinge o domínio verdadeiro sobre sua energia sexual, ele não apenas supera uma dificuldade comum da existência humana, ele aciona, dentro de si, uma força adormecida, quase esquecida pela maioria. É como se acessasse uma versão mais elevada e alinhada de si mesmo, uma versão que já existia em potencial, mas que precisava de disciplina, autoconsciência e coragem para emergir. Esse domínio começa silenciosamente dentro da mente, em vez do velho turbilhão de pensamentos confusos, ansiosos ou compulsivos, surge uma clareza quase sobrenatural. É como se um véu caísse e a visão se abrisse para horizontes antes invisíveis. Quem já sentiu esse estado sabe, a mente deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um templo, em um laboratório sagrado, onde ideias, intuições e decisões ganham nitidez. O foco se multiplica. Tarefas que antes pareciam árduas tornam-se mais leves. O tempo rende, a meditação aprofunda,
O silêncio interior se torna fértil, e com essa transformação interna, algo muda também no campo sutil. Surge um magnetismo que não se explica com palavras, mas que se sente. Uma presença que não precisa se impor, porque simplesmente é. Pessoas ao redor percebem. Algumas se sentem inspiradas, outras intimidadas, mas todas, de algum modo, reconhecem que há algo diferente. É a força de quem está inteiro, de quem não vive mais fragmentado entre o impulso e a culpa, de quem encontrou um centro firme e não negocia mais sua paz por prazeres passageiros. Esse centro também abre espaço para algo ainda mais profundo, a conexão espiritual verdadeira, aquela que não depende de palavras bonitas, rituais mecânicos ou momentos esporádicos. É uma conexão viva, constante, silenciosa, que transforma a oração em comunhão e a meditação em portal. Quando a energia sexual é sublimada, ela não desaparece, ela sobe, ela limpa o canal entre a alma e o divino. E nessa limpeza, a intuição se torna mais precisa, os sinais mais claros, a comunicação com planos elevados mais frequente. Curiosamente, ao contrário do que muitos acreditam, é justamente nesse domínio que a liberdade verdadeira começa. Porque não se trata de reprimir, mas de escolher. Não é sobre negar a sexualidade, mas sobre elevar sua expressão. Quem domina essa energia não vive mais refém do impulso, da carência, da manipulação. Vive por consciência, por propósito, por alinhamento. E isso se reflete em todas as áreas da vida, nas decisões, nos relacionamentos, na postura, na coragem de dizer sim ao que é nobre e não ao que aprisiona. Nesse ponto, algo extraordinário acontece. A energia que antes era desperdiçada em batalhas internas começa a ser redirecionada para a missão da alma. É como se todo aquele fogo, antes mal canalizado, agora se transformasse em luz, em direção, em poder construtivo. E esse poder é o que torna um escolhido apto para sua verdadeira jornada. Um ser que não apenas sonha com seu propósito, mas que está energeticamente pronto para vivê-lo. Porque o universo não entrega grandes missões a quem não consegue antes governar a si mesmo. Essa luta intensa, que tantas vezes parece injusta ou interminável, na verdade, é a lapidação do diamante. O treino dos fortes, a preparação silenciosa para voos maiores. Cada vez que você escolhe resistir ao velho padrão, cada vez que opta por transmutar em vez de ceder, você está construindo dentro de si o templo que poderá sustentar a grandeza que te aguarda. E agora, eu quero ouvir de você. Dentre todas as ferramentas que compartilhei ao longo dessa jornada, respiração consciente, jejum sexual, canalização para a criatividade ou qualquer outra prática, qual será seu primeiro passo rumo a esse domínio? Escreva nos comentários seu compromisso. Declare sua decisão, porque quando você escreve, você ancora. E quando um escolhido se compromete diante de outros, ele não apenas se fortalece, ele fortalece toda uma comunidade. Vamos juntos. A jornada é desafiadora, mas a recompensa é sagrada. O que você acabou de ouvir não é apenas um conteúdo, é um chamado, um lembrete poderoso de quem você é e do que está aqui para realizar. Se algo dentro de você despertou, se uma parte esquecida da sua alma começou a pulsar com mais força, é porque essa mensagem encontrou o lugar certo, o seu espírito. A luta que você enfrenta contra o desejo sexual não é uma fraqueza que precisa ser escondida. Ao contrário, ela é uma prova de que há algo sagrado em você que precisa ser protegido. Você viu que os escolhidos sempre enfrentaram batalhas assim, e que não se trata apenas de resistir ao desejo, mas de compreender a origem dele e aprender a transmutar essa energia em força espiritual. Essa batalha não tem a ver com culpa ou repressão, mas com direção. Você aprendeu hoje que o desejo é uma ponte. Ele pode te levar à prisão dos impulsos ou à liberdade da consciência. Tudo depende de quem está no controle, seus instintos ou sua alma.
Dominar essa energia não significa se tornar frio ou insensível, mas sim consciente, lúcido, centrado. Significa assumir as rédeas da sua própria vida e não permitir mais que forças inconscientes tomem decisões por você. Cada vez que você escolhe conscientemente, você fortalece sua presença. Cada vez que redireciona sua energia, você está dizendo ao universo: eu estou pronto para mais. E talvez seja justamente por isso que você chegou até aqui. Porque existe algo maior esperando por você. Uma missão que exige um novo nível de presença, de foco, de poder interior. E agora você já sabe. Essa luta que tantas vezes te fez se sentir fraco é, na verdade, o seu campo de treinamento para se tornar inabalável. Se essa mensagem falou direto com sua alma e você quer se aprofundar ainda mais nesse processo, eu te convido a conhecer o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, você vai encontrar caminhos práticos e espirituais para entender melhor o seu chamado, vencer as armadilhas que mais afetam os despertos e transformar sua dor em poder. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E agora me diga nos comentários, qual foi a revelação mais forte que você teve durante este vídeo? Qual parte fez você se enxergar com mais clareza? Escreve aqui embaixo, porque quando você compartilha, você ancora essa transformação em sua vida e ainda inspira outros escolhidos a reconhecerem a própria luz. Se esse conteúdo ressoou com a sua jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa. Aqui estamos construindo uma comunidade de almas conscientes que não se conformam com uma vida rasa e que sabem que nasceram para algo maior. Você foi chamado para sair da dormência, para despertar, para dominar sua energia e se tornar um canal puro do propósito que te trouxe até aqui. E isso é só o começo. Até o próximo vídeo.